Vamos lá? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem aí da nossa palestra. Agradecer o Anderson pela parceria. E um pouquinho aqui. A gente vai se apresentar rapidamente. Bom, eu sou o Thiago Desotti, eu sou o Head Comercial aqui da Infobip e eu cuido de toda a estrutura financeira dos clientes. Boa tarde, pessoal. Anderson, co-founder e CEO do clube. É a primeira fintech de consórcio autorizada pelo Banco Central. É um prazer dividir um pouquinho do que a gente está fazendo e principalmente o tema importante que é a IA, né? É isso aí. Bom, pessoal, fiquem até o final, a gente construiu um botzinho, tem um prêmio bacana, uma Alexa. Então, no final vai ter um QR Code, tá imperdível, tá? Vou falar um pouquinho da Infobip, passar a bola para o Anderson, ele vai contar da parceria, e aí a gente fala um pouquinho do case, tá? Bom, para quem não conhece, a Infobip é uma plataforma de milhões de conversas. A gente tem um full stack omnicanal e a gente é especialista em construir jornadas conversacionais em qualquer canal que você queira. Então, a gente vem com esse case bem bacana com as inovações do WhatsApp e aí a gente vai falar um pouquinho disso também. Aqui está um pouco dos nossos grandes números, tá? A gente está presente no mundo inteiro. Temos escritórios aí em mais de 75 países, grandes logos. E falando do mercado aqui nacional, aqui estão alguns dos nossos logos, como vocês podem ver ali no painel. Então, destaque especial para o pessoal do clube. Estamos com todos os grandes bancos também, então a gente tem know-how e a gente está nesse mercado desde o começo, falando de omnicanalidade. Tá? Como eu comentei, a gente foca muito nesse full stack omnicanal. A gente tem essa plataforma completa com AI, diversos casos de uso aí com os grandes da indústria financeira e sempre na crista da onda das tecnologias. E o grande foco hoje para a palestra é trazer um pouco de AI, falando dessa questão conversacional e também trazendo novidades do canal, especificamente de WhatsApp. E como a gente ajudou eles, né, a ter uma excelente aí, aumento na conversão de vendas com essa tecnologia. Eu vou entrar um pouquinho no tema de AI generativa, que acho que está super em alta, é o hype já de alguns anos da Febraban, mas aliado à parte de experiências conversacionais, que é onde a gente está tendo esse ganho gigante aqui. Então a gente vê que tem duas mega tendências hoje que elas convergem, que é justamente essa parte de AI generativa. É muito importante começar pequeno, pivotar. Todo mundo fala de AI, é um tema extremamente complexo, não dá para você da noite para o dia querer colocar AI em tudo. Então, o Anderson vai comentar um pouco, a gente criou esse case step by step e hoje eles estão super evoluídos com isso. E a gente vem com esse crescimento, né, cada vez mais as pessoas estão no conversacional, as pessoas querem estar ali, dificilmente alguém liga, ou enfim, é muito mais ágil você estar ali, você tem essa operação 24/7 escalável, então isso se converge. E aí a gente vem com uma palavra muito forte que é hiperpersonalização. Não adianta você fazer uma jornada conversacional sem entender o seu cliente e sem trazer essa personalização. Você não vai conseguir seguir no fluxo ali com o cliente final e chegar no seu objetivo. Então a gente fala que essa transformação de CX, que está destacada ali, através dessas experiências conversacionais, e aí, claro, aqui a gente está trazendo o WhatsApp, que é o canal mais usado, mas isso pode ser aplicado a qualquer canal, é o caminho. Tá? Então é uma tendência que a gente vê muito grande. E eu vou passar a bola agora para o Anderson, contar um pouco do case, como a gente aplicou isso na realidade deles, como a gente construiu essa parceria de sucesso e o que a gente vem fazendo ao longo desses anos aí. Obrigado, Thiago. Bom, pessoal, como eu falei, o clube é a primeira fintech de consórcio autorizada pelo Banco Central. E quando a gente pensou em fazer essa startup, o nosso objetivo principal era vender online. E é um produto, consórcio é um produto extremamente consultivo, a indústria ela é intermediada e a nossa ideia era como que eu vou fazer para desintermediar. E ela começava, obviamente, por uma compra online, uma UX superior do que os incumbentes fazem, transparência total, precificação simples e justa, mas aí o problema era como fazer. E uma delas, né, um dos problemas era achar uma empresa que topasse pegar uma startup e embarcasse nessa jornada juntos. E a Infobip veio com a gente. Isso é muito legal. E aí a gente demonstra o que a gente está fazendo pela nossa reputação. A nossa nota do Reclame Aqui é 9.4 e das administradoras de consórcio é a melhor nota. Então, mostra que mesmo online
com chatbots, com IA, a gente está fazendo algo muito diferente, né? Então isso é um double check do que a gente vem fazendo. Um outro objetivo que a gente tinha era, por ser uma indústria mais old school, a gente vender online seria também um desafio. E a gente queria também engajar a geração Z e Millennium, né, que é essa galera que compra mais online. E a gente conseguiu. E aquele gráfico ali mostra isso, né? Se a gente pensar, a gente chama membro e não consorciado. Dos nossos membros, 51% dos membros ativos têm até 35 anos. E quando a gente olha a indústria, 29%. 37% de 35 a 50 contra 47%. E acima de 50 anos, 12% contra 25%. Então, a gente está mostrando que realmente aquilo que a gente queria fazer, se propôs a fazer, a gente está entregando. Uma outra coisa importante, quando a indústria ela é intermediada, o vendedor não sai de casa para vender tickets de R$1.000, por exemplo, de celular. Ele prefere vender tickets mais altos, porque ele está incentivado para isso. Esse era um outro problema que a gente enfrentava, ou pelo menos achava que ia enfrentar. E no final das contas, no nosso portfólio, a gente tem créditos de R$1.000 a R$400.000 para todo o portfólio. A gente vende consórcio de celular, viagem, moto, automóvel e imóvel. E a gente só conseguiu fazer isso por conta da tecnologia e por conta de IA. Prazos. A gente tem prazo de 24 a 240 meses e mensalidades de celular a partir de R$40. Então, isso mostra que aquilo que a gente queria fazer algo desintermediado com uma experiência UAU e online, a gente está conseguindo. E como eu falei, a gente precisava ter um parceiro que topasse essa até então loucura. E a gente conseguiu. Então a Infobip está com a gente desde 21, isso é muito bacana. Lá nos primórdios, né, a gente picando pedra. E agora, quando a gente olha para trás, juntos nós crescemos, desde que começamos, 30 vezes. Então o clube hoje é uma realidade e a Infobip tem papel fundamental nisso. E aí, aqui trazendo um pouco de resultado que a gente construiu junto, poucas coisas crescem em 2 dígitos, né, em tão pouco tempo. Então a gente fez essa questão da hiperpersonalização na jornada do clube, pegando alguns fluxos de venda e trazendo uma tecnologia nova ali de Pix dentro do WhatsApp. Então, ao invés de eu mandar o código colado na mensagem, a gente trouxe uma nova feature, um template, com o botão copia e cola. E na média, não só para Pix, mas também em casos de boleto, na parte de venda e cobrança, a gente teve uma média de um aumento de 20% de conversão. Falando a língua do usuário, então também trazendo a questão de tom de voz, de persona e etc. Então é um resultado bem incrível que a gente vai mostrar num vídeo. Tem uma imagem aqui. E isso foi graças à parceria, o Deep Dive junto, entendendo a operação deles. E aí é muito, de novo, nessa questão de hiperpersonalização, entender o que o usuário necessita e trazer isso para a realidade. Eu vou acabar falando muito aqui, mas a gente fala que é menos tech e mais cultura. Cultura data-driven, cultura de erro e acerto. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é cultura. Hoje, os nossos chatbots impactam por mês mais de 300 mil pessoas que estão buscando consórcio. Eu acho que isso é um número bastante relevante e essas 300 mil pessoas que buscam gera mais ou menos 4 milhões de conversas trocadas com robô. Então a gente não tem humano, a gente tem robô. E eu vou mostrar o nome desse robô daqui a pouquinho. E aí, como que foi possível isso, né? A gente trouxe o nosso stack de produto com omnicanalidade, alta disponibilidade e sempre colocando eles na crista da onda das novidades. Então tem muita coisa vindo. Eu brinco com o Anderson, daqui a pouco eles vão ser o novo unicórnio, né? Tudo dando certo, vocês vão ouvir falar bastante aí do clube, dessa parceria. E a gente está muito em conjunto, trazendo a crista da onda da tecnologia e sabendo operar isso em conjunto, colocando o usuário no centro de fato. É isso aí. E acho que vale ressaltar. Hoje o clube é omnicanal. A gente atende o cliente, o membro, em qualquer canal, em qualquer hora, 24/7. Isso graças à Infobip nos ajudando. A alta disponibilidade, eu acho que tem uma coisa que a Infobip trouxe para nós, que quando você é muito pequenininho, nem todo mundo te dá atenção, né? Está muito próximo a tudo que tem de novo no mercado. Então coloca a gente para falar com a Meta, com o Google, enfim, a gente sempre testa alguma coisa no clube. E isso está dando muita agilidade para todos nós.
Bom, a IA criou a Cris. A Cris é aquela moça bonita que está ao lado direito superior. Ela é a nossa agente, ela é a nossa inteligência artificial. E hoje a gente tem mais de 40 Cris no clube. Então, nesse momento, tem Cris vendendo, tem Cris retendo, tem Cris atendendo. Isso tudo enquanto a gente está falando dela. Então, por exemplo, né, olhando em processo, hoje a gente tem em vendas a Cris atuando como copilot, como qualificação e como venda full. Vou dar um exemplo. O cliente quer comprar um carro, ele vai na nossa landing page, ele pode comprar. Se ele tiver alguma dúvida, a Cris Copilot está lá para ajudar. O Copilot não vende, mas ela ajuda. Se mesmo assim ele não comprar, algum tempo depois, a Cris, via WhatsApp, vai lá e chama esse cliente para o jogo. E aí, você não vai comprar? Conversa aberta e ela conversa com ele, tentando qualificar ou vender. Se ela não conseguir vender e conseguir qualificar, não tem problema. Ela transfere para o closer humano, o closer tenta vender. Se o cliente ou lead entender que quer comprar, ela consegue vender emitindo pagamento e alocando esse plano. Então ela tem o papel de copilot, qualifica ou ela vende. Anderson, mas isso quando? De madrugada ela faz. De madrugada. Mas e se a pessoa comprar e se arrepender? Não tem problema. Tem uma outra Cris com outro objetivo, que é o objetivo de atendimento. Então ele vai lá, ela atende. Eu vou falar mais de números, mas só para contextualizar essa questão do atendimento. A gente tem mais ou menos hoje 50 mil clientes ativos. 25 mil clientes durante o mês acaba pousando no nosso pós-venda. Dúvidas e etc. 100% a Cris atende. E o índice de resolução dos problemas na primeira conversa é de 75%. Então, nosso first call resolution é de 75%, 24 por 7. Fazendo os números de hoje, eu teria que ter 50 pessoas a mais na empresa se eu não tivesse a Cris. A Cris é a rainha do clube, né? E para retenção, Anderson? Quando o cliente vem, eu quero cancelar isso. Eu não quero. Não tem problema. Ela tem o objetivo de retenção com uma jornada UAU. Isso é muito importante. Porque às vezes o humano na retenção faz de tudo, de absolutamente tudo para tentar reter. A Cris, ela entende e, se realmente precisar, ela faz o cancelamento. Em caso de desistência, ela mesma deposita na conta do cliente. Não tenho uma pessoa fazendo isso. Nenhuma. E a Cris que faz. Por isso que a gente colocou ali, né? A gente tem mais de 40 agentes de IA nesse momento trabalhando. E aí eu acho que vem aquele conceito que todo mundo está trazendo de agentic AI, né? O agente de AI. Então aqui, cada um desses agentes usa esse conceito, como o Anderson trouxe, resolvendo cada pedaço da operação. E a gente tem um exemplo que vem agora dessa parte de automação de um bot, de uma das jornadas deles, que eu acho que vai ilustrar bem também. E ali, até é bom falar, né? Crédito e faturamento do bem também é com robô. 40% de tudo que passa pelo crédito e a gente paga, por exemplo, um crédito de celular, é robô que faz, não é humano. Anderson, mas você tem gente? A gente tem, para o segundo nível, o Omnichannel. O cliente no centro de tudo que a gente faz. Então, se ele não quiser, se ele não se sentir satisfeito com a Cris, o humano acaba atendendo, não tem problema nenhum. Mas não é 24 por 7. E não é padronizado, a gente sabe disso. Acho bacana falar, antes de falar dos produtos e passar, não é só chat. A Cris não atende o cliente, o membro, só por WhatsApp. Se você ligar, a Cris atende. Então a gente criou, isso é um produto do clube, em conjunto com a Infobip, onde a gente consegue receber. Se você está no chatbot e fala, me ligue que estou com dúvida, a Cris vai ligar para você, 24 por 7, de voz, e vai te atender, vai reter, vai resolver seu problema. Isso é um produto do clube, junto com eles, onde a gente colocou a gente fez um Lego com 6 startups de fora, onde uma capta a voz,
a outra transcreve o áudio, bate no LLM, seja qualquer LLM, não tem problema, agnóstico é isso. Com uma outra startup, orquestra, entende o tom de voz, se é carioca, mineiro, curitibano, seja o que for, e retorna orquestrando tudo isso. E a gente vai mostrar agora esse exemplo aqui. A gente vai passar super rápido o exemplo, porque depois no QR Code vocês vão ver com calma. Vai lá. Boa. Esse aqui é o bot, pessoal, como a gente comentou, então tem toda a parte de AI. É um bot 100% conversacional. Então, aqui tem um desafio, né, a partir de um consórcio de veículo, ele vai colocando foto, dados, e a própria AI vai se adaptando às respostas e entendendo ali para trazer a melhor oferta para o usuário. A gente não vai conseguir deixar o vídeo inteiro rodando, ele tem mais de 1 minutinho, mas é para dar uma noção para vocês de como funciona, tá? Mas vale falar aqui, Thiago, nesse momento o cliente falou o carro, ele foi buscar na internet e trouxe o modelo. O carro que ele falou, que ele comentou. E nesse caso, ela está qualificando e tentando montar uma proposta. Por isso que ela pergunta a renda, pergunta que carro ele quer. Ela contextualiza e entrega ofertas para ele, de consórcio, dado os dados que ela recebeu. Nesse caso, a gente está tentando vender, aí o cliente manda um áudio. Problema, não. A Cris entende e retorna, ela consegue entender o áudio. Aí o nosso cliente, ele quer um financiamento, é isso? Quer financiar. E a Cris vai lá e tenta quebrar essa objeção, porque consórcio é muito mais barato que financiamento. E aí o cliente ainda está, na verdade lead, né? Ainda está com dúvida, quer pagar, olha, ele quer pagar. Ela emite o pagamento Pix. Mas o cliente ainda recebeu e ainda ele tem dúvida. E ele pede para ligar. E aí a Cris de voz atende ele. Isso a gente faz 24 horas. Nesse caso, a Cris ligou. E agora, a gente vai montar para você, acho que vocês vão ouvir, desculpa, um exemplo da Cris ligando com o cliente. O que a gente fez? Como é longo, para dar um pouco de contexto, a gente pegou a vida real de um caso e a voz da Cris, a gente acelerou. Então vai ficar ruim, mas depois no QR Code tem algo que dá para vocês testarem bastante, tá? Oi, Jorge, tudo bem? Tudo bem. Que bom ouvir isso. Eu me chamo Cris, falo em nome do Clube Localiza. O motivo do meu contato é para saber um pouquinho melhor sobre seu interesse em adquirir um veículo. Você ainda está buscando um Fiat Mobi? Na realidade, eu preciso de um carro utilitário. Entendo, Jorge. Você já tem algum carro em mente ou está aberto para sugestões? Quero entender melhor para ajudar você da maneira mais legal possível. Como isso soa para você? Não entendi. Desculpa, Jorge. Acho que me expressei de forma confusa. Você comentou que precisa de um carro utilitário, certo? Isso. Pode me contar um pouco mais sobre o que você busca nesse utilitário? Isso vai ajudar bastante para que eu te apresente as melhores opções dentro do consórcio clube. Certo. Eu preciso de um carro utilitário pela maneira de meu trabalho. Eu trabalho com construção civil, primeiramente, e também tenho uma lojinha de um bazar que eu trabalho com móveis usados. Eu compro e revendo, Entendo. entendeu? Eu preciso de um carro. Entendi, Jorge. Entendi direitinho, Jorge. Você precisa de um carro utilitário para trabalhar com construção civil. E também... Pessoal, eu vou ter que parar aqui, o tempo está acabando, mas depois podem falar com a gente e depois tem um QR Code. Isso acontece toda hora naquele volume que eu mostrei para vocês. Esse é o nosso grande problema. Como ser consultivo numa venda tão difícil que é comprar uma casa e um carro, né? E assim, muita gente me pergunta, como é que vocês fazem isso? É tech? Claro que é tech, mas é tech para mim é meio. O que a gente faz é cultura, data-driven e customer-centric. Não é só sobre tech, é sobre cultura. Todo mundo no clube pensa na Cris, pensa em fazer algo uau, pensa de fato no cliente. Todos nós estamos organizados em torno da gestão de IA. Eu tenho head de RH e head de IA. Eu tenho coordenador de compras, eu tenho coordenador que cuida da crise de venda. Então, cada agente tem um chefe. E esse chefe é humano. E algumas vezes a gente já tem chefe da Cris. O problema é que a gente não sabe como chamar a Cris, mas ela tem o chefe da Cris. Outra coisa bacana, assim, equipe de tech
e operações integradas e squads com autonomia absoluta para fazer. E aí, para fechar, eu vou falar um pouco do... Quer falar? Posso seguir com os resultados. E aí, gente, o que a gente trouxe, né, de resultados, o Anderson pode aprofundar um pouquinho mais em alguns bullets. 94% das vendas não tem interação humana, o que é bem difícil em determinadas operações. 6 vezes mais conversão em processos de vendas em 18 meses, o que é um resultado incrível. 75%, como você abriu, né, falando de First Call Resolution sem humano, logo de cara. 40% das análises de crédito não tem intervenção humana. E aí, quando a gente fala de crédito, é um produto extremamente complexo, é um número alto. E eles têm um NPS incrível ali, né? Reclame Aqui alto. E ROI, Super CAC, importante, né? etc. Né? Então, quando a gente olha para isso, 50% menos custo de aquisição contra a média de mercado, aí colocando tudo, humano, custo de operação e etc. Então, é bem bacana. E aí também, toda essa parte de operação 24/7, totalmente escalável. Não foi fácil, né? O começo a gente entendeu rápido, teve vários erros rápidos, mas aprendeu rápido e conseguiu trazer um modelo escalável. Acho que isso é o mais importante quando a gente fala de AI. É testar rápido, errar rápido, corrigir e aí provar um modelo que funcione para a sua operação. Tá bom? É isso aí, Arthur. Obrigado. E qualquer dúvida, a gente está embaixo para conversar com vocês. É isso. Pessoal, obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente vai deixar 2 QR Codes aqui. Eu não sei como que tá. O que está escrito em Infobip, fiquem aí, escaneiem. A gente vai sortear. O pessoal da Infobip está aqui, a Thaís do marketing está aqui. A gente vai dar de presente aí para quem for o melhor no quiz, uma Alexa Echo Show 8. É um quiz de 3 perguntinhas da apresentação. Vamos ver quem prestou mais atenção. Quem acertar mais perguntas e mais rápido vai levar o prêmio. Tá? São 4 questões, ela já está me brifando aqui. Então, escaneia, passa os dados de vocês, 3 perguntinhas, vai gerar um link externo, vocês já preenchem. E tem o agente no outro QR Code do clube para quem quiser ir mais a fundo, testar a parte de voz. A gente trouxe um agente QI, né, um agente de AI, focado em vendas de celular. Tá? E aí a gente vai estar aqui embaixo, o time da Infobip está aqui, do clube. Quem quiser bater um papo com a gente, tirar mais dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, foi um prazer, gente. Valeu.